Vamos lá. Eu vou estar trabalhando, vou estar me guiando aqui pelos slides. Eu até trouxe ali separado, mas eu prefiro ir olhando aqui, que fica mais fácil de eu acompanhar. Eu acho que todo mundo estava aqui em pelo menos um dos últimos 4 sábados, na verdade, sim. Então todo mundo sabe do que nós estamos tratando. Nós estamos fazendo um estudo desse livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E nós falamos já sobre as 4 primeiras marcas. O Will começou falando sobre pregação expositiva, o Rafael falou sobre teologia bíblica e sobre o Evangelho, e o pastor Glaico falou no último sábado sobre o entendimento bíblico de conversão. E hoje nós vamos falar sobre o entendimento bíblico de evangelização. Então hoje nós vamos ir para a 5ª marca de uma igreja saudável. Eu peço perdão se o slide estiver um pouco desconfigurado. Eu colei do Rafael, mas mesmo colando, já viu quando você vai tentar pegar o trabalho de escola igual, mas você consegue fazer pior? É mais ou menos nessa pegada. Então nós falamos da primeira, da segunda, da terceira e da 4ª marca. Galera, o legal desse livro é que no início do capítulo ele traz a síntese do capítulo. Se eu tivesse que fazer um trabalho de escola sobre esse livro aqui, era tranquilaço. É só você pegar a primeira página, estou brincando, aprofundem. É legal aprofundar, mas assim, eu estava percebendo que ele discorre, mas ele dá o próprio resumo. Sabe quando você joga lá na internet o resumo do livro? O professor pediu para você ler um livro de 150 páginas em 6 meses. Aí você não leu, você vai lá, resumo do livro. É o que ele faz na primeira capa. E hoje nós vamos estar falando sobre o entendimento bíblico da evangelização. E eu gostaria, antes de nós começarmos, que a gente estivesse orando a Deus. Esse é um tema que, quando o Rafael fez a divisão, eu confesso que talvez é um dos temas que, humanamente falando, é o tema que eu tenho mais dificuldade em falar. Porque evangelizar é um desafio. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar a Deus, pedir que Ele nos ajude. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, Pai. E tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, por favor, Deus. O Senhor usou, ó Pai, o nosso irmão para estar escrevendo esse livro, e ele tirou, ó Pai, valiosos ensinos da Bíblia, e que nós possamos estar firmados na Tua palavra. Ó Deus, nos ajude, porque sem Ti nós nada podemos fazer, Deus. Usa-me como instrumento Teu, longe de mim falar qualquer coisa que não venha da Tua palavra, longe de nós pensarmos qualquer coisa que não venha do Senhor, Deus. Por favor, nos ajude. Tenha misericórdia de nós, aqueça o coração de cada um dos meus irmãos, e que essas palavras, ó Deus, que serão ministradas agora, virem prática em nossas vidas. Que não sejam apenas mais teorias, Deus, e teorias, mas que sejam práticas no nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Amém. Nós vamos dividir essa parte do livro, esse capítulo, ele está dividido em 4 tópicos maiores. O primeiro tópico é quem deve evangelizar. O segundo tópico, como devemos evangelizar. O terceiro tópico, o que é evangelização. E o último, por que nós, devamos, ficou estranho, evangelizar. Então nós vamos trabalhar esses 4 tópicos hoje, esses tópicos são maiores. Então vamos começar. Bom, antes de nós começarmos, eu tenho 2 perguntas práticas para fazer para nós, que nós possamos estar nos examinando. A primeira, nós temos sentido um íntimo desejo em falar da palavra de Deus para as pessoas? Isso é uma prioridade nas nossas vidas ou não? Essa é uma primeira pergunta que eu gostaria de deixar para nós refletirmos, inclusive para mim refletir. E a segunda é, se nós pegarmos nos últimos meses, com quantas pessoas que não são cristãs nós compartilhamos a palavra de Deus? Nós tiramos um tempo para falar um pouco sobre o plano da salvação. Essa é uma segunda pergunta também que eu me fiz enquanto eu estava lendo esse capítulo. A primeira pergunta que o Mark Dever começa fazendo nesse livro é quem deve evangelizar? E essa pergunta parece ser uma pergunta bem trivial, parece ser uma pergunta boba, né? Assim, quem deve evangelizar? Mas por mais que ela seja uma pergunta boba, às vezes no nosso íntimo, no nosso interior, a gente tem umas respostas para ela, ainda que sejam inconscientes, que são respostas errôneas, que são respostas erradas, e nós vamos falar sobre isso. Bom,
Ele fala lá no livro que existem dois pensamentos, e esses pensamentos às vezes passam na minha cabeça, e eu creio que também deve passar na cabeça de vocês, que são comuns na igreja. O primeiro pensamento é que, às vezes, a gente acha que existem profissionais para o evangelismo. Como assim? Olha, eu gosto muito de estudar a palavra, eu gosto de trazer a mensagem às vezes, eu gosto de levar uma lição no PG, ou então eu canto no louvor, ou então eu fico lá na portaria e tem uma galera que é como se fosse o BOPE da igreja, que é preparado para ir lá fora. É um pensamento que às vezes passa. A gente às vezes não admite, mas a gente pensa nisso. Tem a galera, não vou dizer que é a galera de elite, mas seria uma galera específica, a gente tem que investir nesse pessoal, e aí eu não preciso evangelizar. E tem uma coisa que é uma verdade bíblica, que às vezes a gente até usa essa verdade bíblica para distorcer, quer dizer, essa verdade bíblica distorcida, para justificar a nossa falta de evangelismo, que é a seguinte: vocês já ouviram quando as pessoas falam que missões ou evangelismo você faz de 3 formas? Não é? A gente tem o hábito de dizer isso. Você faz orando, você faz contribuindo e você faz indo. Isso é uma verdade bíblica. Isso serve para missões, isso serve para evangelismo também. Para, por exemplo, campanhas evangelísticas e etc. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, às vezes a gente usa a seguinte desculpa: não, eu sou da galera da oração, mas você nem ora por evangelismo. E você não evangeliza ninguém, você nunca fala de Cristo para ninguém. Não, o Léo, vai lá, viu, Jesus te abençoe, isso aí, vai lá fazer o evangelismo na praça, vou estar aqui em oração por você. Quando você está em oração ainda, menos mal, porque, na verdade, geralmente a gente nem ora. Então, a gente usa, às vezes, dessa desculpa para achar que existem pessoas específicas para evangelizar. Então, isso nos leva a uma segunda pergunta: será que esse chamado é para todos nós? E aí o Mark Dever vai discorrer um pouco sobre isso. Essa foto aí é uma foto que representa a grande comissão. Mateus, o que é a grande comissão? Se nós formos lá em Mateus 28, do 18 ao 20, é um versículo bastante famoso, ele diz o seguinte, olha: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, esse versículo é conhecido como a chamada da grande comissão. E o que seria a grande comissão? É justamente quando Cristo ele envia a sua igreja, inicialmente os seus discípulos, para evangelizarem, para falar tudo aquilo que eles tinham visto, ouvido e experimentado com Jesus até aquele momento, que já era no final do ministério de Cristo aqui na Terra. E aí, uma grande pergunta que surge, que as pessoas fazem em relação a esse versículo, é o seguinte: esse chamado aí é só para os discípulos? Será que esse chamado é só para os discípulos? Esse chamado foi exclusivamente para os 12? Esse chamado ele é exclusivo para os apóstolos? Ele foi um chamado exclusivo para os apóstolos? Quando a gente olha para a palavra de Deus, isso não é uma realidade. Esse chamado ele não é um chamado exclusivo para os apóstolos. Onde a gente encontra isso? Num próprio livro histórico, narrando a história da igreja, que é o livro de Atos, quando Estevão ele é morto, lá em Atos 8, do 2 ao 4, Estevão é morto, alguns irmãos velam o corpo dele, a perseguição estava muito forte em Roma, e inclusive, não só em Roma, enfim, a perseguição à igreja estava forte. A igreja estava sendo assolada, e aí a palavra de Deus diz lá em Atos 8, do 2 ao 4, que usa aqui Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encarcerava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Então não ficou só entre os 12, o chamado não foi somente para discípulo e apóstolo, o chamado foi para que todos anunciassem a palavra. Então esse é um versículo que faz cair por terra essa ideia que a gente tem. Acho que, não, ficou lá atrás. Não, a igreja ela tem que ser operante, ela tem que anunciar. Outro que comprova, Filipe e o eunuco. Esse Filipe aqui não é o Filipe que foi discípulo, tá? Esse Filipe aqui ele é conhecido como Filipe o evangelista, se você for procurar na história da igreja, do primeiro século. Todo mundo já leu sobre Filipe e o eunuco? Já leram essa passagem? Se encontra lá em Atos 8. Não? Alguém não conhece?
Resumindo a passagem, tinha um eunuco etíope e ele estava, Filipe é transportado até para perto desse eunuco ou é transportado depois? Me lembra aí. Nós estamos, tá osso, hein? Escola Bíblica Dominical. Alguém lembra se é antes ou depois? Depois eu tenho certeza, antes eu não estou lembrando. Mas fato é, Deus coloca Filipe perto desse eunuco etíope, e o eunuco estava lendo uma passagem das Escrituras em Isaías. E o eunuco não entendia aquilo ali. Ele leu aquele negócio e ele pergunta para Filipe a respeito de quem está falando. E aí Filipe vai lá e prega para aquele homem. Aquele homem, ele crê, se arrepende e é batizado por Filipe. Depois Deus leva Filipe para outro local e a palavra de Deus fala que Filipe continua anunciando. Detalhe, Filipe não foi um dos 12. Filipe, esse Filipe aqui, tá? Tem outro Filipe que foi discípulo. Ele não foi um dos 12. Esse Filipe, ele não era presbítero, ele era um membro comum, ele era um diácono. Por que eu estou falando isso? Porque evangelizar é uma responsabilidade de todos nós. Então, outro versículo que corrobora, 1 Pedro 3,15, onde Pedro diz que nós devemos saber dar a razão da nossa fé. E esse versículo aqui ele foi escrito para todas as igrejas. Então, não é um chamado único. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa mente, do nosso coração, pedir a Deus que nos ajude com isso, é quem deve evangelizar? Todos nós somos evangelistas. Mateus, mas lá em Efésios está escrito sobre o dom de evangelista. Sim, lá em Efésios está escrito sobre o dom de evangelista. Pessoas que têm uma facilidade maior, porém anunciar a palavra é uma função de todos nós. Amém? Pessoal, aqui não dá para ouvir vocês, né? Seria até legal se desse, mas por causa da limitação de tempo não tem como. Se alguém discordar de alguma coisa, pode me procurar depois. A gente troca uma ideia assim, na boa, eu acho até muito interessante, beleza? Às vezes você olhou e falou, não, eu não concordo, eu não acho que é para todo mundo. Eu acho que baseado lá em Efésios, só alguns são chamados. Mas aqui eu dei 4 versículos, 4 passagens, e tem mais, mostrando que o chamado é para todos nós. Amém? Segundo ponto que, então aqui eu coloquei, o chamado para evangelizar é um chamado dado a todos nós. O segundo ponto que o Mark Dever vai trabalhar dentro do evangelismo é como nós devemos evangelizar. Bom, eu coloquei esse meme aí, que é um meme clássico, porque quando a gente vai evangelizar alguém, vocês conhecem o meme, né? Não? Misericórdia. É um meme clássico, porque quando a gente vai evangelizar, às vezes a gente tem essa limitação. Você olha para a pessoa e fala, meu Deus, o que eu vou falar? Eu, pelo menos, eu travo às vezes, assim, eu fico, será que eu vou ser muito agressivo? Será que eu vou chegar e sei lá, vou passar por cima de algum limite? E aí o Mark Dever vai trabalhar alguns subtópicos de como nós devemos evangelizar. O primeiro tópico que ele trabalha é o tópico da honestidade. E esse é um tópico que tem faltado nos movimentos evangelísticos, às vezes, e nas evangelizações pessoais, no evangelismo pessoal. O que é honestidade? Muitas das vezes, a gente quer evangelizar as pessoas mostrando apenas um ponto da Bíblia. E, geralmente, esse ponto é somente o ponto que desperta algum sentimento prazeroso naquela pessoa. Qual é a frase mais utilizada nos evangelismos? Jesus te ama. Essa é a mais clássica. De uma semana para cá, eu estava reparando, eu vi 5 faixas de evangelismo. Glória a Deus por isso. As pessoas segurando faixa no semáforo. Das 5, eu acho que em 2 ou em 3 estava escrito apenas Jesus te ama. Mas, Mateus, não pode dizer que Jesus te ama? Não, não é isso. A honestidade do evangelho, ela passa pelo ponto de nós dizermos às pessoas que as pessoas precisam se arrepender. Então, Mark Dever, ele dá até uma frase pronta, que é bem interessante, que é o seguinte, olha, se arrependa, creia e você será salvo. Então, trabalhe esses pontos. Você precisa de arrependimento, você precisa de crer no Senhor Jesus e você será salvo. Nós vamos ver daqui a pouco também como não evangelizar. Mas a gente tem que falar sobre arrependimento com as pessoas. Um homem sem necessidade de arrependimento, ele é um homem que não necessita de um Salvador. Um homem que não necessita de um Salvador, ele não precisa de Cristo. Entendem isso? Ele não precisa do Jesus amá-lo. Entendem o que eu estou dizendo ou está confuso? Uma pessoa que não reconhece que é pecadora e que precisa se arrepender,
ela não precisa de salvação. A vida dela está de boa. Entre aspas, pessoal, nós sabemos que não está. Então, primeiro ponto, seja honesto. Segundo ponto, fale com a pessoa sobre a urgência da salvação. Imagina que eu virasse para você agora e falasse assim, você deixou o gás da sua casa aberto. Você ia esperar até 9 horas para você ir lá na sua casa? Provavelmente não. Você ia levantar e ia ir agora. Meus irmãos, a salvação, a situação do homem para com Deus, o homem sem Cristo, é uma situação que necessita de urgência. Ele é um cara num leito de um CTI que está prestes a morrer. E é uma morte muito mais séria do que a morte física. Então nós temos que dizer para a pessoa que existe uma urgência. E como é que a gente pode trabalhar essa ideia de que existe uma urgência? A própria palavra de Deus fala sobre isso. Lá em Hebreus 4:7, dizendo, olha, não endureçais os vossos corações, porque hoje se fez ouvir a palavra de Deus. Isso aqui ele está citando o Antigo Testamento em relação a alcançar a terra prometida, e ele aplica isso no Novo Testamento, o autor de Hebreus. E nós podemos trabalhar também a questão da... fugiu a palavra. Fugaz. Acho que é isso. A nossa vida, ela é muito instável. Você não garante que você vai estar vivo amanhã. Nossa, Mateus, mas eu posso falar para a pessoa evangelizando sobre a morte? Sim, não tem problema. Quem garante que você vai ter 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos para poder decidir, entendam o que eu estou dizendo aqui, sobre essa decisão que é a decisão mais importante da sua vida? Ninguém garante isso. Nós que temos contato com muitos jovens, a gente vai encontrar essa objeção. Muito jovem pensa assim, não, quando eu estiver lá para meus 50, 60 anos de idade, que eu já não estiver mais aguentando fazer as coisas, aí eu vou para a igreja. Mas quem garante que você vai chegar aos 50 e aos 60? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Isso é algo que a gente deve levar. Terceiro, existem recompensas espirituais. E nós podemos falar delas para as pessoas. Meus irmãos, a gente tem dificuldade, às vezes, em falar em recompensas no evangelismo, porque as pessoas deturparam o significado de recompensa. Hoje em dia o cara vai evangelizar e fala, venha para Jesus que seu relacionamento vai ser nota 1000. Venha para Jesus porque você vai ter casa, você vai ter dinheiro, você vai ter carro, você vai ter não sei o quê. Mas não é sobre esse tipo de recompensa que a Bíblia trabalha. Mas nós temos infinitas recompensas. Quando nós nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos para nós, encaramos nossa situação e vemos, olha, eu preciso de um Salvador, eu preciso me arrepender, nós temos recompensa. A primeira dela é a que está lá em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha, você era inimigo de Deus, se arrependa e creia, e você será feito filho de Deus. Você terá a vida eterna, você terá salvação. As coisas dessa terra, que a gente vê aqui, injustiça, maldade, isso tudo vai passar. Isso são recompensas espirituais, não tem problema da gente falar sobre isso no evangelismo. O problema é quando a gente distorce, quer trazer recompensas terrenas. Aí é um problema, que a gente usa muitas vezes hoje em dia. Não, vem para a igreja porque seu casamento vai melhorar, vem para a igreja porque sua vida financeira vai... A gente tem que tomar cuidado com isso. E eu acho que eu nem falei, não falei. Detalhe, você tem que destacar que haverão dificuldades no caminho, senão também é uma falsa impressão, né? Senão a pessoa pensa que o céu... a gente não traz o céu na terra como sistema de vida. Espera aí, senão vai ficar confuso esse trem. É difícil explicar isso. Seguinte, aqui na terra nós teremos aflições. Jesus nos falou isso. Neste mundo tereis aflições. Então não quer dizer que você vai vir para o evangelho, que você não vai mais adoecer, ou que você não vai passar por um problema no seu casamento, que você não vai passar um problema talvez financeiro, um problema de ordem existencial. Não quer dizer nada disso. Então destaque para a pessoa, olha, há dificuldades, mas há uma recompensa. E a recompensa ela não se compara com as dificuldades terrenas. Destaque isso para a pessoa. Quarto, utilize a Bíblia. Quando a gente utiliza a Bíblia, além de passar credibilidade para a pessoa, tudo bem que a pessoa pode não acreditar na Bíblia, nós vamos falar sobre isso lá na frente. Mas, primeiro, você passa credibilidade. Não é a palavra do Henrique, é a palavra de Deus. Então você corre até menos chance de falhar no evangelismo utilizando a palavra do que no seu achismo. Então, use a Bíblia. E aí, para usar a Bíblia, nós precisamos ter domínio da Bíblia.
Então, como é que você pode utilizar uma espada se você nunca treinou com uma espada? Para quem vê coisa medieval e tal, a galera lá que é fera é a galera que treina, ou pelo menos parece que treina lá no filme ou na série ou não sei o quê. Aqui da mesma forma, a gente precisa ser versado na Bíblia, a gente precisa conhecer a palavra de Deus para poder evangelizar. Não, Mateus, quer dizer então que eu tenho que fazer um curso de teologia, depois um mestrado, um doutorado? Não, você não precisa. Ah, então quer dizer que eu preciso saber quantos anjos cabem na cabeça do alfinete? Meu pai que fica falando estranho. Não, você não precisa necessariamente desse conhecimento, mas você precisa de saber principalmente as doutrinas básicas, os ensinamentos básicos e o plano de salvação. Você precisa saber que o homem está totalmente afastado de Deus sem Cristo, que não há outro caminho, não há meio caminho, que só Cristo é a salvação. Essas doutrinas básicas você precisa ter em mente. E o quinto ponto, penúltimo aqui que ele coloca em relação a como devemos evangelizar, é o testemunho pessoal e congregacional. Ele separa esses dois testemunhos. O que seria o testemunho pessoal? É o testemunho que você dá lá no seu serviço, o testemunho que você procura dar na sua casa. Não adianta eu tentar evangelizar para o meu vizinho se ele escuta eu e a minha esposa jogando as panelas lá em casa. Assim, fica um pouco complicado. Fica um pouco complicado de você chegar para essa pessoa. Você não tem credibilidade. Então, nós precisamos de ter um testemunho individual. Lá na nossa faculdade, a gente precisa ser luz. A gente não pode rir das mesmas piadas que os mundanos riem. Piadas indecentes, obscenas e por aí vai. A gente não pode ficar calado diante das mesmas injustiças. A gente não pode agir da mesma forma. Isso é extremamente difícil. Pelo menos para mim é um desafio muito grande, eu creio que para todos nós é. Mas nós devemos buscar isso. O testemunho individual, ele conta muito. É aquela famosa frase de que a palavra ela pode convencer, mas o exemplo ele arrasta. E nós precisamos ser exemplo. E o testemunho congregacional? É o nosso testemunho em união. E, infelizmente, tanto o testemunho individual quanto o congregacional, infelizmente, a gente vê muita falha. Eu já vou falar sobre as falhas. Por exemplo, querendo ou não, tem muita gente que mancha, hoje em dia, o evangelho. Testemunho congregacional, hoje em dia, é muito difícil. Às vezes, o que o pessoal pensa do crente? Vai lá o otário dá 10% para o pastor andar de carrão. Real. Em frente, perto da casa dos meus pais, tem um bar. Nossa, eu já ouvi esse tipo de conversas centenas de vezes. Meus pais ficam até bravos. Eu falo, olha, a gente tem que orar. Infelizmente, em partes, a gente sabe que eles estão cegos, então eles estão vendo só um modelo de igreja e a gente tem que fazer a diferença. Mas já ouvi esse tipo de conversa um tanto de vezes. Mas a gente tem que dar testemunho. Outra coisa que não pode haver entre nós, irmãos, nós temos, isso é diabólico. Rixa, intriga, fofoca. Quantas das vezes a gente vê, como é que fica o nosso testemunho como congregação? Né? Não, a igreja quebrou o pau, a igreja dividiu. A credibilidade da igreja cai por terra, e como nós levamos o nome de Cristo, a credibilidade para o mundo do nome de Cristo pode ser deturpada. Detalhe sobre o testemunho individual e congregacional. Nós seremos perfeitos? Não. Isso aí a gente pode esquecer. Lá no seu serviço, lá na sua faculdade, lá na sua escola, eu desafiaria, eu diria que nenhum de nós é perfeito. Mas nós devemos ser pessoas que buscam isso. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. A gente não pode ser relaxado com isso. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Hoje em dia, por exemplo, com rede social, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente expõe, como a gente expõe, porque isso pode servir de um testemunho prejudicial. Então, esse é o quinto ponto que ele trabalha. E ele coloca lá no livro, Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós temos que fazer a diferença. O sexto e último subtópico que ele coloca dentro desse tópico de como nós devemos evangelizar é a oração. Foi falado aqui no último sábado sobre a teologia bíblica de conversão. Os irmãos, é Deus quem faz a obra. Então, tudo começa de joelhos. Tudo começa em oração. É por isso que é interessante essa proposta que o pastor está trazendo aqui, para nós orarmos pelas pessoas que nós queremos evangelizar. Tudo começa clamando a Deus. Porque se eu voltar em todos os tópicos anteriores,
é bem possível que nós iremos ter falhas neles. Nós não seremos perfeitos neles, nós vamos buscar. Mas nós vamos buscar como? Na força da oração. Senhor Jesus, abençoe a pessoa e me capacite, me dê oportunidade. Eu tenho um testemunho pessoal na minha vida. Isso aconteceu com 3 amigos meus. Eu não conseguia falar para os caras, eu não conseguia, às vezes, quebrar uma barreira e falar com o cara sobre Jesus. Eu tinha essa dificuldade. E eu pedi a Deus, certa vez. Eu falei, Deus, o fulano, eu quero ter uma oportunidade com ele. Senhor, por favor, me ajuda, o fulano, eu quero ter uma oportunidade com ele. Isso aconteceu mais de uma vez comigo. Na outra semana, do nada, a pessoa deu uma abertura assim. Sabe quando o gol fica totalmente aberto? Que é só se você for muito ruim de bola. Ficou assim, eu falei, aqui. Pá. Então, meus irmãos, tanto a oportunidade para a gente falar, como o que falar, não é? O Espírito Santo é quem concede. Então, tudo começa, ele colocou isso como 6º subtópico, por isso que eu segui a ordem, mas tudo começa em oração. Ore a Deus, peça ao Senhor. Às vezes é um familiar seu, que até você já se esgotou. Ore a Deus, não pare de orar, não cesse de orar. Esse é o 6º subtópico, amém? Está dando para entender ou está confuso? Tá tranquilo? Bom, o que é e o que não é evangelização? Eu decidi fazer um puxadinho nesse tópico, porque, na verdade, ele fala o que é evangelização, mas ele trabalha principalmente o que não é evangelização. E é bem interessante. Eu trouxe um vídeo, Rafael, dá para soltar aí, Rafael? Se não der, não tem problema não. É um vídeo já antigo, bem conhecido, mas é bem legal. Grande, Jesus te ama. Ah! Já vai acabar com a vida de vocês se continuar desse jeito aí, hein? Vai ficar comigo, preguiçoso? Eu te aceito. Eu te aceito. Essa vida é medíocre aí. Vai pro inferno, hein? Você vai pro inferno. Vai nessa que você vai pro inferno, hein? Vai nessa que você vai pro inferno. Tá me ouvindo? Presta atenção aqui. Tem nome no SPC, não vai pro céu não, hein? Não tem o nome no livro da vida, não. Como o Senhor. Como o Senhor. Como o Senhor. Vai nessa que você vai pro inferno, hein? Vai nessa que você vai pro inferno. Vai nessa que você vai pro inferno. Em Salvador. Vai, mano, em Salvador. Da minha vida. Da minha vida. Isso aí. Bem-vindo, hein, cara. Parabéns, cara. Você é um cristão. Bom, esse é um vídeo de como nós devemos evitar de evangelizarmos. E o Mark Dever vai trabalhar esses princípios bíblicos sobre o que é e o que, basicamente, ele trabalha mais, como eu disse, sobre o que não é evangelização. Só esperar o Rafael voltar aí. Beleza, obrigado. Bom, primeiro ponto, evangelização não é uma imposição pessoal. E aí eu gostaria de trabalhar 2 palavras. A primeira, imposição, e a segunda, pessoal. Nós estamos vivendo num tempo contemporâneo em que as pessoas questionam o seguinte: é certo a gente evangelizar? É certo nós impormos a nossa crença a outras pessoas? Vocês já viram esse questionamento? Tem esse questionamento também muito em relação a missões, para quem gosta de missões. Por exemplo, tribo indígena. O pessoal fala, não, mas se tem a cultura lá, não sei quantos anos, preservada, não é certo ir lá e evangelizar. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o evangelho não é uma imposição. O evangelho, ele é uma... O que nós temos que fazer, a nossa função é proclamar e não impor. A gente vê muitas religiões que impõem. Por que disso? O evangelho, ele é uma... A nossa crença, o cristianismo, ele é diferente de todas as outras. Nós estamos preocupados, ou melhor, a Bíblia ela traz uma solução para o interior do homem, não para o exterior do homem. O Mark Dever até cita no livro dele que uma vez ele estava conversando com um cara que era muçulmano e ele estava falando com o cara, olha, eu acho que o islamismo ele pega muito a questão do comportamento. Então você muda seu comportamento, você está dentro. No cristianismo, não. Você pode ter o comportamento todo certinho, mas não necessariamente você é um cristão. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, nós não impomos porque é uma questão interna.
você consegue até mudar alguns comportamentos do ser humano. Muitas áreas fazem isso. A psicologia, por exemplo, às vezes faz isso. Porém, o cristianismo ele vai mais profundo. E o cristianismo ele está para resolver um problema do homem, o problema do homem para com Deus, essa relação vertical que está deturpada, que está quebrada. Então, por isso, nós não devemos impor às pessoas. Às vezes a gente fica querendo impor comportamentos e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o cristianismo ele vai muito mais profundo. Então, olha, você não pode fumar mais, beleza? Você não pode beber mais, você não pode se prostituir mais. Ok, são princípios bíblicos. Só que evangelizar não é simplesmente esse tipo de imposição. O cristianismo ele tem que mudar toda a vida, começando de dentro para fora. Então não adianta querer impor nesse sentido. Aqui, pessoal, eu estou falando de evangelização, eu não estou falando sobre pregação para a igreja. Existe uma pequena diferença nisso, beleza? Nas cartas você vai ver os apóstolos, e eu não estou falando que a gente não deva falar de pecado. Nós devíamos falar e nós devemos proclamar e devemos dizer para as pessoas que elas se arrependam. Porém, a gente não pode querer forçar a barra com a imposição. E o segundo tópico que ele trabalha é essa questão da imposição pessoal. Nós temos que explicar para as pessoas que o projeto de salvação é um projeto que Deus, em sua misericórdia e graça, escreveu para toda a humanidade. Porque senão fica parecendo que é algo que é seu, que é nosso. É como se eu, Mateus, estivesse te chamando para a minha religião, que eu vou te ajudar, que eu... Não. A gente encontra isso lá em Atos, 1 Coríntios, 3, do 5 ao 7. Onde a palavra de Deus diz assim: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, por que a gente não deve impor? Porque a salvação é uma obra vinda de Deus. Nós estudamos sobre a conversão na semana passada. Isso vem de Deus, isso não vem de nós. Não adianta você pôr uma espada no pescoço do cara e falar, cara, você vai virar crente. Beleza, ele pode mentir para você e ter algumas atitudes, alguns comportamentos dele podem mudar, mas ele não necessariamente será salvo. Salvação é obra de Deus e a gente tem que ter essa visão. Segundo, não é um testemunho pessoal. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente fica empolgado e quer contar sobre o que Deus fez nas nossas vidas. E não que isso seja ruim, não que isso seja um problema. Mas o evangelho não necessariamente vai estar contido no seu... Quer dizer, o evangelho não vai estar contido no seu testemunho pessoal. E sem contar que Deus ele trabalha com algumas especificidades nas pessoas. Então, Deus pode trabalhar de um jeito com o André, de um jeito para comigo. Então, cuidado com o testemunho pessoal. O testemunho pessoal ele pode atrapalhar na hora da evangelização. Ele pode incluir as boas novas, porém ele não contém todo o evangelho. Então, você pode falar alguma coisa sobre o seu testemunho pessoal? Pode, mas não fica focado nisso, não. Foque no projeto de salvação, em dizer, olha, sem Cristo nós somos inimigos de Deus, nós estamos perdidos, nós pecamos contra o Senhor, nós transgredimos contra o Senhor, contra o Criador de todas as coisas, e nós precisamos de arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, porque a palavra diz que todo aquele que crê, que se arrepender, será salvo. Esse é o evangelho. Então, cuidado com o testemunho pessoal. Terceiro, não é ação social ou envolvimento político. Vou dividir isso também em duas partes. Ação social, envolvimento político. Ação social, geralmente, ela visa resolver o problema do homem para com o homem. Então, por exemplo, você vai fazer uma ação social porque determinadas pessoas não têm acesso a alimento. Você vai fazer uma ação social porque determinadas pessoas não têm acesso à educação, a lazer, a uma série de coisas. Isso é válido? E a palavra ela fala que, por exemplo, nós não podemos ver uma pessoa padecendo, passando fome, necessidade, e ficarmos imunes a isso. Se nós pudermos ajudar, nós temos que fazer o bem, nós temos que ajudar. Porém, apenas isso não é evangelização. Os espíritas fazem isso. Outras religiões fazem isso. E fazem até melhor do que a gente, às vezes. Porém, a evangelização ela é muito mais profunda do que isso. Não adianta nós querermos resolver esses problemas horizontais, do homem para com o homem, né, de fome, de desigualdade social, se o problema principal do homem, que é vertical, dele para com Deus, não for resolvido. Então, quando a gente sair para evangelizar, quando a gente sair, por exemplo, para fazer uma ação social,
nós cristãos, nós temos que pensar, olha, esse prato de comida aqui, ou essa cesta básica, isso aqui é para resolver um problema momentâneo. Um problema de 0,00001% do homem. Nós temos que estar focado em falar das boas novas. Nós temos que estar focado em falar, olha, você precisa de ter um relacionamento íntimo com Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. Segundo, envolvimento, deixa eu voltar aqui, envolvimento político. Isso aí está forte demais hoje em dia. Se você não vota no X lá, você não é crente mais não. Lá na minha família está virando briga de facão. Eu nem converso mais não, mas é sério. Pessoal, cuidado com isso. E um toque que eu quero dar é cuidado com rede social também. Bolsonaro, Lula, eles não são Jesus. E o projeto de Deus para os homens é um projeto eterno. É um projeto muito maior do que esse projetinho que a gente tem aí de 4 anos, e onde você só vê as pessoas brigando por poder. Cuidado com o envolvimento político. O cristianismo não é uma causa política. A gente pode estudar, então, em quem votar? Sim, o cristão não é alienado desse mundo. Porém, muita gente, hoje em dia, às vezes tem valores até que não são bíblicos, são valores que a política está colocando e as pessoas estão transportando como se fossem bíblicos para evangelizar. Cuidado com isso. Não é envolvimento político. Bom, quarto, não é apologética. Essa aqui é importante, essa aqui é difícil. Eu até fiquei curioso quando ele colocou isso no início do capítulo, eu falei, não, estou doido para chegar nessa parte, porque eu quero ver o que ele vai falar. Mas é muito interessante o jeito como ele trabalha isso, e é o jeito bíblico mesmo. Primeiro, alguém que não sabe o que é apologética, pode levantar a mão sem medo. Todo mundo sabe? Vou falar igual meus alunos, vocês sabem, mas eu vou explicar em 10 segundos. Apologética é um estudo mais aprofundado de algumas doutrinas bíblicas, quando você procura algumas evidências, até mesmo fora da Bíblia, para provar aquela doutrina bíblica. Então, eu vou dar um exemplo, ressurreição de Cristo, beleza? A gente tem uma série de evidências históricas que realmente teve um homem que viveu naquela região, naquela época, que causou um reboliço, tiveram mais de uma testemunha, tiveram várias testemunhas de classes sociais diferentes, blá, 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 blá. Então o treino não podia ser um surto psicológico, porque eram pessoas, enfim. Existe como você argumentar, por exemplo, a presença de Cristo aqui na Terra, até mesmo a ressurreição de Cristo. Porém, isso não é evangelismo. O evangelismo, vou ler aqui que fica mais fácil, até podemos estudar e até mesmo responder essas questões doutrinárias do cristianismo. Então, se alguém te perguntar, ok, você pode responder. Mas não fica focado nisso não, porque a apologética em si, ela não é o ato positivo de relatar as boas novas. Os irmãos, o evangelho, entendam o que eu vou dizer, ele é, entre aspas, simples. Você não precisa de ficar discutindo com a pessoa algumas coisas. E a apologética tem muito disso. Às vezes você quer provar, né? A gente fica, não, vou provar isso, vou estudar esse trem, até mostrar para o cara que ele está errado. Não. Foque no projeto de salvação de Deus para o homem. E se ele me perguntar? Ok, responda, mas não fique focado nisso. Busque uma forma de rapidamente mudar de assunto para quê? Para cair no projeto de salvação. Para mostrar para ele aquilo que a gente falou lá no início. Para mostrar para ele que ele precisa de se arrepender e crer no Senhor Jesus para ser salvo, que existe uma urgência nisso, porque a nossa vida é passageira. Foque nisso. Quinto, evangelização não pode ser confundida com o resultado da evangelização. Como assim? O pastor Glaico falou disso. Vocês já se sentiram frustrados por evangelizarem e o pessoal não está nem aí? Já aconteceu isso com vocês ou só comigo? Aconteceu, né? Você vai lá, você sai de casa, o povo está nem aí. O povo às vezes está viajando, cara. Nossa, às vezes você vai evangelizar o cara não, estou viajando. Cuidado com isso. Por quê? Evangelização não se trata de resultados e de métodos. Evangelização se trata de fidelidade à palavra. Pode ser que todos ouçam e se convertam, e glória a Deus por isso. Pode ser que aconteça lá igual aconteceu em Nínive, que Jonas foi lá, falou avacaiado, mas o povo se arrependeu e creu. Mas pode ser que aconteça também, como aconteceu com muitos homens de Deus, como Jeremias, como Paulo, como vários dos apóstolos, onde eles falaram e as pessoas ironizavam eles.
onde eles falaram, sei lá, para uma multidão, e só um pouquinho creu. Paulo, por exemplo, em Atenas, ele fala, na hora que ele fala de ressurreição, o pessoal começa, esse cara está tirando onda. E aí começaram a rir dele e falaram, depois a gente conversa sobre isso aí. Igual quando sua mãe fala que mais tarde compra e não vai comprar, o pessoal falou, mas depois a gente conversa. Ironizaram ele, largaram para lá. Então, cuidado, não fique focado em resultado. A palavra de Deus, esse versículo é muito interessante. Lá em 2 Coríntios 2, 15 e 16, diz o seguinte, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, nós somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, ou seja, para os que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, ou seja, para os que se salvam, cheiro de vida para a vida. Como assim? Paulo pregava 2 evangelhos, ele chegava para uns e falavam assim, ó, creiam, se arrependam e serão salvos, e para os outros ele falava, ó, vou nem falar para vocês não, que vocês já estão no quinto dos infernos. Não. O que ele está dizendo aqui é que a palavra de Deus, e por ser obra de Deus, e Deus em sua soberania sabe de todas as coisas, ela pode, as pessoas podem se converter ou não. E eu sei que é chateante, eu sei que às vezes para nós como humanos, pode ser até desestimulante, mas tem um problema com a gente também quando a gente se sente assim, eu vou falar sobre isso. Mas que nós venhamos a ser um povo fiel à palavra. Sabe, jovens? Que assim, se você começar a evangelizar, né, você está colocando lá no seu papel, você está orando, você está falando, oh, Deus, abençoe, você está com o coração sincero, você está buscando fazer da melhor maneira, está pedindo ao Espírito Santo para que te ajude, você vai lá e evangeliza, e a pessoa não está nem aí, não fique triste por isso. Não é resultado, é fidelidade à palavra. Continue orando, continue amando, continue evangelizando. Amém? Na palavra do semeador também, Jesus deixa isso bem claro, o semeador não usou métodos diferentes, tipo assim, ele foi com um arado mais fundo, não, ele foi lançando a semente. Então, a palavra de Deus, como eu disse, ela já foi ignorada por muitos. Outra coisa, a questão de métodos. Quando a gente está focado em resultado e não em fidelidade à palavra, a pessoa está tão preocupada em ter resultado, que ela começa a criar método. E aí tem essa citação aqui bastante interessante do livro que diz o seguinte, a evangelização não é persuadir as pessoas a tomarem uma decisão, não é provar que Deus existe ou fazer uma boa argumentação, não é convidar simplesmente alguém para uma reunião, não é debater problemas contemporâneos ou despertar o interesse de forma manipuladora pelo cristianismo. Evangelizar é proclamar com a autoridade de Deus o que ele fez para salvar pecadores, é advertir aos homens que eles precisam se arrepender. É fidelidade à palavra. E hoje em dia, infelizmente, a gente tem visto um tanto de movimento de evangelização que é movimento fake, que é eu chegar para um jovem e falar assim para um jovem. O que jovem está querendo, gente? Jovem geralmente está querendo casar, glória a Deus, casar. Jovem está querendo ter um emprego bacana, constituir uma estabilidade financeira, uma estabilidade acadêmica, profissional, não sei o quê. Jovem está querendo, o que mais que jovem está querendo? Me ajuda aí. Eu já casei? Hã? Saúde emocional? Saúde emocional, se sentir bem consigo mesmo. E aí, quando você foca em resultado, se você focar em a igreja cheia, tem que todo mundo converter, entre aspas, você começa a manipular a palavra para isso. Então, você vai oferecer para ele o quê? Não, vem para Jesus, que Jesus ele vai curar o seu interior. Realmente, Jesus cura o interior. Mas a proposta de Jesus é de salvação. Vem para Jesus porque você vai arrumar um marido, uma esposa bênção. Realmente, que Deus abençoe que você consiga, mas isso não é o evangelho. Então tem que tomar cuidado com essa questão de método e resultado. Bom, já estamos chegando no último tópico, e depois a gente vai fazer uma síntese geral. Por que nós devemos evangelizar? Eu achei essa parte muito interessante, ela sintetiza várias coisas. Primeiro, para nós sermos obedientes ao chamado de Cristo, à grande comissão. E aqui eu coloquei 2 tópicos ao invés de 3, porque eu achei redundante lá no livro. Essa obediência é justamente o nosso amor para com Deus. Lembrando que nós amamos a Deus não porque nós somos bonzinhos. Isso aqui já foi falado anteriormente, eu estou tentando não ir lá atrás buscar muita coisa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E por causa desse amor dele, nós queremos amá-lo. Quem quer amar mais a Deus? Eu quero amar mais a Deus, sabe?
Então, por isso, para obedecermos a palavra de Deus, essa deve ser uma das motivações nossas para poder evangelizar. E Paulo diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 9,16, porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. O que ele está falando aqui? Ele está falando, olha, eu tenho a obrigação de evangelizar, então quando nós não evangelizamos, nós estamos pecando. Quando a gente não está preocupado com isso, a gente está em pecado. Não, Mateus, que isso? Pecado é só... Nós estamos errados. Eu estou nem aí. Tem pessoas que eu amo, quer dizer, eu tenho essa obrigação de amar o próximo e eu estou nem aí para a salvação dele. Nós estamos errados. Nós temos que pedir a Deus que Ele nos ajude com isso. O pastor Glauco falou aqui que isso tem que mover no nosso coração para nós nos arrependermos, e é verdade. Então, esse é o primeiro propósito. Então, ele está falando aqui, olha, eu tenho a obrigação. E aí ele fala o seguinte, olha, se eu faço de má vontade, eu vou simplesmente ser igual a mula que falou. Eu vou estar só falando. Mas se eu faço de boa vontade, com a motivação certa, no amor a Deus, porque Ele me amou primeiro, então eu terei um prêmio. E aqui não é troca, beleza? Paulo não está falando aqui de uma barganha. Ele está falando de evangelizar de boa vontade, ou seja, por amor a Deus. Segundo, amor pelos perdidos. Cristo nos ensinou a amar o próximo. E qual é a forma de nós demonstrarmos maior amor por uma pessoa do que levando para ela a decisão, que é a decisão da vida dela. A decisão da vida dela, gente, não é em qual emprego ela vai ficar, isso aí é passageiro, vai passar e pronto. Não é nada disso. A decisão da vida dela é justamente para que ela creia e se arrependa e seja salva. E deixe de ser inimiga de Deus. Mateus 9,36, Jesus diz, a respeito de Jesus, diz o seguinte, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor, mostrando a misericórdia que Cristo tinha daquele povo. E nós também temos que ser misericordiosos. Nós temos que amar as pessoas. E agora, alguns motivos errados pelos quais nós podemos estar evangelizando. Primeiro, ganhar uma argumentação com um amigo. Eu já fiz muito isso. Só eu que fiz, né? Mas eu já fiz muito isso, e a gente tem que tomar cuidado. O cara tem um posicionamento, você tem outro, vocês são até amigos. Aí você vai querer ganhar argumentação com ele, você vai, entre aspas, achar que você está evangelizando. É o que eu falei lá da apologética. Segundo, reafirmar nós mesmos psicologicamente. Nossa, eu sou tão bonzinho, eu estou evangelizando, né? Eu estou aqui à tarde na praça, levando a palavra de Deus. Não nos esqueçamos das lições anteriores. Nós evangelizamos por amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro. É um chamado dEle para nós. É um privilégio nós podermos levar a palavra do nosso Deus. E porque nós devemos amar o nosso próximo. Não é porque a gente é bonzinho, não é para reafirmar, nossa, me senti tão bem, né? Estou fazendo evangelismo. Não que você não deva se sentir bem, mas essa questão de gloriar em si mesmo, que Paulo condena lá atrás, a gente não pode ter isso. Terceiro, encher a igreja. O pessoal de liderança, principalmente pastor, é muito tentado com isso. É uma tentação gigantesca. A gente vê que alguns bancos vazios, seja distantes é por causa do corona também, mas pessoal mais distante, vamos encher isso aqui. Então vamos evangelizar para poder encher a igreja. Se você focar em encher a igreja, como eu disse, se você focar em resultado, você vai começar a distorcer o evangelho. Você não vai ser fiel à palavra. E aí eu coloquei os motivos errados, né? O que os motivos errados levam. Acharmos que temos o poder de chamar o morto à vida. Meus irmãos, conversão é uma obra sobrenatural. Quando a gente acha que a gente tem método para converter as pessoas, a gente está dizendo que a gente tem o poder de trazer vida ao homem. E quando eu falo vida ao homem, vocês entendem. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é obra de Deus, não é obra do homem. O Mark Dever cita no livro, não sei se alguém aqui chegou a ler, um pastor que tinha um método para poder fazer a pessoa aceitar Jesus. Vocês viram isso? Aceitar Jesus, entre aspas. O pastor descrevia assim, curve sua cabeça. Quando ele curvar, é igual um manual, igual a receita de bolo, sabe? Quebre 3 ovos e bata. Aí era tipo assim, chegava para o Will, curva sua cabeça. Depois que ele fizer isso, coloque a mão no ombro dele. Dê uma olhada mais severa. Era um passo a passo para converter. Meus irmãos, conversão vem de Deus.
Quando a gente evangeliza de forma errada, a gente vai achar que esse poder está com a gente e não está. E aí o que isso gera? Pessoas que estão nas igrejas pelos motivos errados. Já viram aquele apelo? Mateus, é errado fazer apelo? Não estou entrando nesse mérito. Mas às vezes tem tanta forçação de barra. Eu, criança, eu cresci num ambiente evangélico, eu já cansei de ver em igreja o cara trêbado, o cara não sabe nem o que está pegando, o cara desmaiar de bêbado na frente da igreja e ficar forçando o cara para falar. É quase aquilo que a gente viu no vídeo mesmo, só faltou um mata-leão no cara, mas o resto, fala e tal. Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Várias pessoas, às vezes, vêm para a igreja pelo motivo errado. Vem para a igreja, não, eu vou agradar lá, porque ele é gente boa. Por isso que a gente não pode estar preocupado especificamente com os resultados. E aí, para finalizar, nós temos que entender a seriedade de proclamarmos o Evangelho. E quão urgente é proclamarmos que os homens, sem Cristo, estão separados de Deus. Não somos manipuladores. Quem conduz à salvação é Deus. É Deus. Dispensamos a palavra por amor a Deus e ao próximo. E isso deve ser um prazer para nós. Lá em Atos 18, do 9 ao 11, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito do povo nessa cidade. Essa parte B aí, especificamente para Paulo naquele momento. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Os irmãos, eu queria deixar 2 mensagens para nós, que Deus falou muito comigo com esse livro aqui. As lições estão aí, leiam o livro depois. Se vocês tiveram dúvidas, se eu expliquei mal, tem um tanto de coisa que eu estou pensando aqui que eu acho que eu não falei direito, mas enfim, podem me procurar. Leiam o livro. Mas, primeiro, não vamos desanimar. É a palavra do nosso Deus. É a palavra mais importante nesse mundo que a gente carrega. Irmãos, o problema do homem não está num prato de comida simplesmente. Lembrando, eu não estou falando que você não deve ajudar, a gente deve ajudar. Se você vê alguém passando fome, cara, e não ajuda, me desculpe, mas cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Mas o Evangelho é o maior tesouro que alguém pode ter nessa terra. É a maior urgência que alguém precisa nessa terra. E eu queria deixar para nós 2 coisas. A primeira, não vamos desanimar, porque Deus é conosco. E Deus ele é conosco, como eu disse, não por causa do resultado, não porque nós merecemos, mas é porque Ele zela pela palavra dEle. E porque Ele tem um projeto de salvação para os homens. Então não deixemos de pregar, de ir até as pessoas e falarem que elas precisam de crer, de se arrepender, para que sejam salvas. O segundo ponto, nós precisamos ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, para que nós possamos anunciar a sua palavra. Mateus 12, 34b, o Senhor Jesus diz que nós vamos proclamar aquilo que o nosso coração está cheio. Então não adianta eu querer evangelizar se eu não estou nem aí para a palavra. Né? Isso aqui é uma verdade assim, imensa. Quando a gente conversa com uma pessoa, dá para a gente saber muito do que a pessoa está ansiando no coração. Nossa, você está julgando? Não é isso que eu estou dizendo. Porque a pessoa só fala daquilo. Já viram? Pega casal de noivo. Não é casamento, flor, casamento. A menina é vestido, é casamento, é flor, mais flor, vestido. Você pega um cara que começou no emprego novo, ou que comprou alguma coisa, comprou um carro, comprou uma moto. Não é aquilo. Meus irmãos, a gente precisa viver a palavra e pregar a palavra. E quem vai nos capacitar é o Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dEle. E se nós temos falhado nisso, vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Amém? Fique de pé, vamos orar. Eu peço perdão, eu estourei um pouquinho o tempo. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra aquilo que nós precisamos fazer como filhos Teus. Ó Deus, nós somos falhos, Pai. Quando a gente pega esses tópicos aqui, a gente vê que assim, nós estamos distantes disso. Mas, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, eu estou Te pedindo, nos ajude, Deus. Quantas das vezes nós não evangelizamos mais, nós não nos preocupamos mais com as pessoas? Ó Pai, tem misericórdia de nós? Espírito Santo, que nós não venhamos estar focados, ó Deus, em resultados, porque nós sabemos que essa obra, essa parte cabe ao Senhor, Deus.
mas que nós venhamos sim estar preocupados em anunciar a urgência dessa palavra, ó Deus, a urgência desse tesouro, que é a coisa mais preciosa que alguém pode ter nesse mundo. Por favor, Deus, nos ajude em nome de Jesus, que cada jovem aqui, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu lar, com os vizinhos, Deus. Ó Pai, por favor, que nós possamos ter oportunidades e que o Espírito Santo nos ajude e nos auxilie, que nós venhamos também testemunhar com as nossas vidas, Deus, tanto com a nossa vida individual como congregacional. Não deixe, Deus, arranca, por favor, Deus, arranca, por favor, da congregação aqueles que maldizem o nome de Cristo, Deus, por favor, em nome de Jesus, se formos nós, que o Senhor corrija ou arranca, Deus, ou leve ao arrependimento ou tire, que em nome de Jesus nós possamos dispensar a Tua palavra, ó Deus. E Pai, em nome de Jesus, Deus, que nós não venhamos desanimar, para a Tua honra e glória. Amém.